Eu quero falar com vocês hoje sobre levante-se. É um tempo para nós nos levantarmos. E eu entendi que às vezes a vida nos derruba. Como isso acontece? Tem hora que a vida nos joga onde? Lá no chão. E a gente cai, a gente fica no chão. Tem hora que isso acontece, é fato, mas a gente não precisa ficar no chão. E esse é o entendimento principal. Não é porque algo acontece com a gente que a gente deve deixar com que isso aconteça para sempre. E vivermos dessa forma. Então eu quero compartilhar com vocês hoje essa mensagem baseada em Miqueias 7:8. Miqueias 7:8 vai trazer um texto tão poderoso que vai nos ensinar 3 coisas. Primeiro, recuperar a nossa força. Nós temos uma força que vem de Deus para nós. Ele nos fortalece, o Espírito Santo de Deus nos fortalece. E nós temos que recuperar essa força. Em momentos onde a gente se sente para baixo, não, a força do Senhor vem e te levanta. O que mais? A gente vai aprender a silenciar o inimigo. Porque ele é terrível. Ele ama ficar falando. E as coisas que ele fala são sempre coisas negativas. E muitas vezes as coisas negativas vão nos levando ao chão. A gente vai o quê? Vai se apequenando, a gente vai caindo. Não. Nós vamos aprender a silenciar o inimigo. E nós vamos aprender a encontrar a força de Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Então é hora de se levantar. Vamos começar? Miqueias 7:8 fala: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Olha que forte é o texto e até as palavras usadas. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. E veja que é algo pessoal, sou eu falando para mim mesmo. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. E eu quero compartilhar mais 2 versões desse versículo, porque eu não gostei muito da parte da inimiga. Eu falei, não, eu acho que isso está um pouco equivocado. E eu fui buscar em outras versões, e tem uma que fala: não se alegre sobre mim, ó inimigo. Não se alegre sobre mim, o inimigo nosso, que nós temos, chamado Satanás. Porque quando eu cair, eu me levantarei, e quando eu estiver sentado nas trevas. Irmãos, olha só, como esse texto é profundo. Em momento de dificuldade, um momento difícil da minha vida, que muitas vezes a gente está lá sentado nele mesmo, envolto em trevas. Mas eu me lembro do Salmo 23:4, que fala que ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ainda que eu passe por ele, o Senhor está comigo. O Senhor será a minha luz. E numa outra versão, que essa é a Bíblia judaica completa, fala: inimigos meus. Numa versão no plural. As dificuldades que nos abatem. Olha só isso. Não tripudiem sobre mim. Eu amei essa palavra. Não fica pulando de alegria vendo a minha desgraça. Negativo. Contudo, mesmo tendo caído, eu me levantarei, ainda que eu viva nas trevas. Já é uma outra parte que não de ficar sentado, mas ainda que o mundo seja essa escuridão no qual nós estamos vivendo. Ainda assim, Adonai, que significa Senhor, é a minha luz. Ainda assim. O fato principal aqui é Deus estar com a gente. E quando eu cair, eu me levantarei. Irmãos, presta atenção nisso, você precisa se levantar. Quando você for derrubado, você não pode ficar lá caído. E tem gente que ama ficar caído, porque ama mostrar para os outros que está nessa situação. Ama ficar tentando que as pessoas olhem para ele como um tadinho. Tadinho, precisa de ajuda. Tadinho, deixa eu ajudar. Tadinho, deixa eu fazer uma comidinha, embora seja bom. Mas esse não é o chamado de Deus para nós? Quando você se levanta, é como as pessoas olham para você e falam para você tantas e tantas vezes: nossa, como você é forte. Não é que eu sou forte, é que Deus está comigo. Ele é a minha força. Todos nós temos a força do Senhor em nós. Todos nós. Então eu entendo que a gente tem que ter certas vitórias de Deus na nossa vida. E eu creio que você precisa de uma vitória de Deus na sua vida, que não pode ser perdida. É algo que você se agarra. É algo que faz você se levantar. É algo como o amor fala, que a gente passou. E eu olho para isso. E eu estava lá no meu primeiro dia, olhando para aquela paisagem maravilhosa. Eu falei: Deus, obrigado por isso. Essa é a minha vitória. E no momento de dificuldade, eu vou olhar para aquilo e falar assim: espera um momento, teve algo difícil que nós passamos. Teve algo que nos derrubou. Teve um momento que eu estava sentado nas trevas, mas o Senhor é a minha luz. Eu venci, eu vou vencer de novo. Você precisa de uma vitória, agarre-se a ela se você tem ela. Se não tem, ainda espera, porque o Senhor trará para você essa vitória.
E tem uma outra coisa, você precisa ganhar um território novo, escuta isso. Estou falando de crescimento, de expansão sobre a sua vida que Deus tem para você. Você precisa ganhar um território novo que não pode ser perdido para o inimigo. É algo que Deus está te dando, é expandir, é alargar suas tendas. É estar, como a Rebeca falou, mudando a sua mente para saber, eu não tenho uma mente pequena, não, por quê? Porque Deus tem para mim grandes coisas. Não se apequene no seu pensamento. Ora a Deus, Deus, eu quero territórios novos. Eu quero expandir os meus negócios, quero expandir minha conta bancária, eu quero expandir as bênçãos do Senhor, eu quero viver coisas novas. E o inimigo não vai tirar isso de mim. Amém, queridos? Então não se alegrem contra mim. Quando eu cair, eu vou me levantar. E não se alegrem contra mim. Quando eu estiver passando por essa situação, não mostre desprezo não, porque eu vou me levantar. Quando algo vier contra mim, eu vou sentir o golpe. Acontece com todos nós. A gente sente o golpe. E tem golpes que são muito poderosos. Tem golpes que doem. Tem golpes que podem fazer você cair à lona, como num ringue de luta. E você cai. Só que eu não preciso ficar na lona. Esse é o entendimento de Deus para nós. É como aqueles filmes que vocês já assistiram várias e várias vezes, em que o lutador está ali, ele recebe um golpe, ele vai à lona, mas a família dele está em volta, o treinador dele está em volta, o público está em volta gritando para ele, levante-se, levante-se, levante. Tem pessoas que estão gritando para você se levantar. Não é porque eu caí na lona que na lona eu vou ficar. Quando eu cair, eu me levantarei. Quando eu cair, eu me levantarei. E outra coisa, queridos, presta atenção nisso aqui, isso é importante. Isso aqui é muito importante. Quando você estiver para baixo, quando você estiver passando por algo, não precisa ser um constrangimento. Tem gente que fica assim, não quero que ninguém me veja. O que vão pensar de mim? Você não precisa se sentir constrangido quando cair, não. Quando estiver para baixo, não. Quando estiver passando por um momento negativo, de dificuldade, não. Você não precisa, porque isso pode acontecer com qualquer um. Qualquer um aqui pode receber uma notícia ruim. Estou esperando por um ano maravilhoso em Deus, sim, mas vocês lembram do Covid? Estou esperando um ano maravilhoso em Deus, mas poxa, vem um relatório ruim. Pode acontecer com qualquer um. Um golpe poderoso. Pode acontecer com qualquer um algum tipo de fim, como o fim de um contrato, a perda de alguém, algo que muda a sua vida e te leva para o chão. Mas não se sinta constrangido, seja espiritualmente, emocionalmente ou até fisicamente, algo que te rouba, que te nocauteia. Mas é inaceitável para um filho de Deus, escutem isso. É inaceitável para um filho de Deus e muito perigoso ficar para baixo, permanecer derrubado. Deus nos chama para locais altos. Deus nos chama para nos erguermos. Deus nos chama para sermos reino e sacerdote. Deus nos chama para a nobreza. Deus nos chama para a vitória. É muito perigoso um filho de Deus ficar assim. Muito perigoso. Então você pode ser derrubado, mas você não pode ficar assim, porque você tem esse verso: não se alegre sobre mim, ó inimigo. Eu vou lembrar desse verso: quando eu cair, eu me levantarei, e quando eu estiver lá sentado nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu tenho esse texto para mim. Então, queridos, é o fim do ano, mas não é o fim da sua vida. Tem gente que pensa essas coisas. Acabou. Não! Você pode ter perdido alguém, mas você ainda está aqui. Isso é importante também para algumas pessoas. Você pode ter perdido um cliente, mas tem tantos clientes ainda para você conquistar. Você pode ter perdido um contrato, você pode ter perdido um funcionário, você pode ter perdido uma amizade, alguma coisa, mas tem muito mais para você experimentar. Tem muito mais para você fazer. Quem está comigo? Tem muito mais, irmãos. Em Deus é assim. É isso que tem que estar em nós. Então hoje eu vim aqui para ministrar essa palavra de Deus para a sua vida. Preciso que vocês estejam comigo. Então não importa a circunstância que você está passando. Eu sei que alguns passam por umas coisas que são até mais difíceis do que os outros, mas não importa o que está acontecendo, existe vitória em Cristo Jesus. Existem vitórias para você em Cristo Jesus. É algo que eu preciso que você creia, que você saia daqui hoje cheio de fé nisso. É algo que você precisa sair daqui sabendo disso. Existem vitórias em Cristo Jesus para a minha vida.
Eu sei que existe, Senhor, eu sei que existe, eu sei que existe, eu não vou desanimar. Eu vou me levantar, fala comigo, fala, eu vou me levantar. Você não está levantando para lugar nenhum. Fala comigo, fala, eu vou me levantar. Quando você está em Jesus, você tem vitórias. Você tem o poder de superar. Olha só, é algo que Deus nos dá, é para nós. Quando eu cair, eu vou me levantar. Não fique esperando que vai vir alguém pegar na sua mãozinha. Deus te fez forte, para que você consiga se levantar. É assim para cada um de nós. Nós temos esse poder em nós. Quando eu estiver sentado nas trevas, o Senhor será a minha luz, porque João 1,5 fala, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. As trevas acharam que derrotaram Jesus, mas de repente a luz dele brilhou e brilha até hoje, brilhará para sempre. Ele é a minha luz. Ele é a minha luz, ele falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, e aonde eu for, tudo se submeterá ao meu nome. Esse é quem eu sirvo. É quem você serve? Você serve ao Senhor dos Senhores. Então você tem a chance, nesse momento da sua vida, nesse dia chamado hoje, de se reagrupar. É como na guerra. Não sei se vocês já viram o filme, perceberam isso. Tem hora que o exército está lá com o outro e ele perde. E eles falam, vamos embora, vamos embora. O que a gente precisa fazer? Vamos nos reagrupar. Vamos nos juntar novamente, vamos nos fortalecer e a gente vai voltar para lutar novamente. Tem momentos que é assim na vida. Você não precisa ir sempre para frente, não, calma um pouquinho, Deus, espera, vem cá, me ajuda, eu vou me reagrupar. E esse é o tempo, o melhor tempo que existe. É um tempo que você tem a chance de fazer uma reflexão, de olhar o que passou, sonhar com o que virá e falar, eu vou me reagrupar. Eu vou recompor a minha vida, eu vou olhar onde que eu fui em falta nesse ano. O que eu fazia que eu parei de fazer? O que eu preciso fazer que eu não tenho feito? Eu vou me reagrupar, eu vou recompor a minha vida e através de Cristo Jesus eu vou ser restaurado. Eu vou ter a minha alma restaurada. Me restaura, Senhor. Restaura os sentimentos que me puxam para baixo. Olha só isso. Sentimentos que te fazem pensar que é o fim. Que é o que o inimigo fica tentando fazer com você. Te encher de sentimentos que te puxam para baixo. E o inimigo é terrível, ele olha para a sua vida e ele celebra muito cedo. É igual o filme do mocinho lá com o vilão. O mocinho apanha até, né? É sempre o mesmo roteiro, mas no final ele ganha. Mas enquanto isso o vilão está lá, e o inimigo tem hora que fica assim para a gente, mas ele não sabe. Será que ele não sabe que ele não pode destruir minha vida? Ele não tem o poder de destruir meu casamento? Ele não tem o poder de destruir meu negócio? Ele não tem o poder de destruir minha família? Porque tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vai ficar rindo de mim. Não se alegre contra mim, meu inimigo. Quando eu cair, eu me levantarei. Ele esquece que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que tem tudo em suas mãos e Ele tem sempre um novo começo para oferecer para você. Eu amo meu Deus por isso. Ele tem um novo começo para oferecer para você. Então é tempo da gente se levantar. Lutarmos contra todas as coisas que nos puxam para baixo, lutarmos para termos um futuro melhor que Deus já sonhou para nós. Nós temos que caminhar juntos em fé, esse é o poder da igreja. Me dói o coração de ver que não tem um monte de gente aqui, tomara que estejam viajando como eu. Glória a Deus, mas se não tiver, me dói o coração, porque é aqui, sempre que eu entro nessa casa, eu falo a Deus, obrigado por eu estar aqui, porque eu preciso disso aqui. A força que eu tenho aqui, a força que eu recebo do Senhor aqui, é a força que me faz continuar caminhando, e crendo, e rompendo, e para mais uma semana eu sei que eu vou vencer no nome de Jesus, porque eu estou aqui agradecendo a meu Deus, pelo que passou e consagrando a Ele o que virá. E o que a palavra de Deus nos ensina é, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, seja forte. Seja forte, um ao outro, ajudou, o companheiro disse, esforça-te, continua no caminho, vamos embora, vamos juntos. Queridos, eu tenho sonhos e eu sei que vocês têm sonhos. Tem alguém aqui que tem sonhos? Você tem projetos? Nós temos que declarar isso. Nós precisamos orar por sonhos, nós precisamos orar por projetos, nós precisamos orar por negócios. Eu preciso me levantar. Fala para alguém, fala, se levante. Agora faça isso fisicamente falando, se coloque em pé. Eu quero fazer algo no meio dessa palavra, eu quero te convidar para orar. Nesse momento, antes de a gente caminhar para outra parte da palavra, eu quero te convidar a orar. Mas eu vou ser sincero com você, tem que ser aqui na frente no altar. Porque o que você vai trazer aqui, na presença do Senhor, são seus sonhos.
são seus projetos, são seus negócios, são os desejos do seu coração. Nós vamos orar nesse momento aqui, em pé, porque nós estamos nos levantando diante do Senhor, diante do nosso inimigo, diante de tudo que existe, para falar que nós cremos em Deus, Ele é a nossa luz. E nós cremos que sonhos serão realizados, projetos serão executados e negócios serão negócios de vitória. Eu creio nisso, você crê nisso? Ora comigo então. Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos em pé neste momento. Nós estamos aqui diante do Senhor. Porque Deus, nós cremos que Tu és a nossa força. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós temos sonhos. Nós temos projetos. Nós temos negócios. E nós consagramos tudo a Ti nesse momento. Nesse momento eu quero te dar um tempo. Fala ao Senhor nesse momento o que você deseja, o que seu coração deseja. Ore a Ele neste momento, colocando na presença dEle, consagrando a Ele neste momento os seus sonhos, seus projetos, seus negócios. No nome de Jesus, entrega a Ele neste momento. Em nosso favor. Nós consagramos ao Senhor nossos sonhos, nossos projetos, nossos negócios. Nós consagramos a Ti a nossa vida, a nossa família. Nós consagramos a Ti esse ano, Pai, que vai iniciar, crendo que o Senhor já está nele, crendo nas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Creio, Deus, eu creio em superabundância do Senhor. Eu creio, Senhor, sobre nós. Eu creio. Oh, Pai, como eu quero viver mais de Ti. Nos abençoe, Deus, como igreja. Cada desejo do coração aqui, como a Tua palavra fala, que o Senhor realiza os desejos do nosso coração. Eu creio nisso e eu oro, Pai, a Tua palavra, pedindo ao Senhor, faça, por favor, faça. Gere neste local, Deus, grandes testemunhos, para que as pessoas à nossa volta possam ver o Deus que nós servimos, que Ele é um Deus grande e maravilhoso. Então nos abençoe, Pai, eu te peço, no nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Podem se sentar. Aleluia, que bom, vocês já estão em pé, tá vendo? Já se levantaram. Louvado seja o Senhor por isso. Se existem sentimentos que nos puxam para baixo, irmãos, eu entendo que a depressão não pode reinar e controlar o povo de Deus. Depressão não pode fazer isso. A tristeza não pode continuar a nos abalar continuamente. A tristeza acontece, ela nos alcança em alguns momentos, mas ela não pode continuar nos abatendo. O medo também não pode, porque em 1 João 4,18, a gente sabe que no amor não há medo.
Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então a gente não pode deixar esses sentimentos nos prender, nos deixar para baixo, depressão, tristeza, medo, não. E agora é um tempo de medo. O final do ano é um tempo de medo. Parece que não, porque é um tempo de festas, mas o final do ano traz muitas contas. Sim ou não? Presente de Natal, confraternização, material escolar, uniforme, férias, viagens. E aí? Como é que fica o coração? São muitas contas e também notícia muito ruim de que tudo no ano que vem irá aumentar. Não é verdade? A gente já chega no final do ano sabendo as contas vão aumentar, né? No dia que a gente soube para quanto iria a escola dos filhos ano que vem, eu e Rebeca olhamos um para o outro, ficamos 2 minutos sem falar nada. Olhamos assim, né, amor? Pensando o que vai acontecer. Eu falei, o meu Deus nunca falhou comigo, não vai ser agora que Ele vai começar a falhar. Esse é o teu Deus. O medo não pode te paralisar, porque o chamado de Deus para a nossa vida é avançar. É avançar, queridos. Então essas notícias ruins, esse tanto de coisas, e vem para nos tentar desestabilizar, tirar a nossa fé, gerar em nós incredulidade, dúvidas. O inimigo ama isso, gerar em você, você não vai dar conta. Como eu não vou dar conta, se eu sirvo ao Deus do impossível? Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, Ele é o meu supridor, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão, eu creio que Ele irá superabundar a minha casa. Você crê nisso? Deus irá superabundar a sua casa. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio em novidades do Senhor para a minha vida, para esse ano que se inicia. Quantas coisas você fez nesse ano que você nem imaginou que faria? Eu amo Deus da maneira como Ele trabalha. Você faz os seus planos, mas de repente Ele faz com que o seu ano aconteça tantas coisas que são muito melhores e maravilhosas. Que alegria, irmãos. Eu creio em novidades. Então a gente não pode dar lugar para dúvidas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. A gente não pode dar lugar para pensamentos ruins, pensamentos de derrota, desencorajamento. Não, eu creio. A vida cristã é 100% fé, irmãos. 100%. Nós precisamos viver dessa forma. Nós temos a vida dentro de nós e essa vida é Cristo Jesus. Que diferente é daqueles que não têm. Eu tenho a vida dentro de mim, essa vida é Cristo Jesus. Ele mora em mim, Ele habita em mim, Ele é por mim, Ele vai à minha frente, Ele fica na minha retaguarda. Ele é maravilhoso demais. Que Deus perfeito. Então tira isso de medo e depressão de você no nome de Jesus. Quando você cair, se levante, faça o que você acabou de fazer, levante-se e ore ao Senhor, clame ao Senhor, grite se for necessário, mas se posicione diante do teu Deus. Ninguém pode ficar deitado para sempre, e eu amo isso aqui, porque faz mal para a saúde. Já viram isso? Você fica deitado demais, começa a machucar as suas costas, começa a dar feridas. É por isso que quando você faz algum procedimento cirúrgico, as enfermeiras vêm para te ajudar a levantar. Quem já passou por um procedimento assim? E a enfermeira vem, ela te ajuda a levantar, elas ordenam. Você precisa levantar, eu não dou conta, mas precisa. Você precisa andar um pouco. Já viu como é isso? Você precisa andar um pouco. Porque ficar deitado para sempre leva à morte. Ficar deitado por muito tempo te prejudica. E eu te pergunto nessa manhã então, por que ficar deitado muito tempo nos seus sentimentos? Presta atenção em mim, eu vou repetir isso. Por que ficar deitado por muito tempo nos seus sentimentos? Ah, mas aconteceu. Ah, mas fizeram isso comigo. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu na minha infância. Querido, pode ter acontecido o que aconteceu, por mais doloroso que seja. Perdoa e libera perdão. E a sua vida continuou, você está aqui hoje, Deus tem algo novo para a sua vida. Não fique deitado em sentimentos. Não guarde nada. Por pior que tenha sido com você, ser derrotado não é o seu destino. Ficar para baixo não é o seu destino. Ficar depressivo não é o seu destino. Se você está caminhando para a glória, na glória não tem nada disso.
Por que ficar preso em sentimentos então? Por pior que tenha sido esse ano, se for o caso, não será o próximo ano. Como assim, pastor? Por quê? Porque eu creio em Deus, em coisas novas. A fé faz isso. A fé tem que fazer isso no seu coração, na sua mente. Porque eu sei que Isaías 40:31 fala para mim que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu estou sendo renovado pelo Senhor nesse momento, e eu estou saindo daqui tão fortalecido nessa força. E eles voam bem alto como águias que vão lá em cima no céu, é aonde Deus quer que você vá. E eles correm e não ficam exaustos. Então eu chego no ano e não estou mais para baixo, não. O inimigo podia querer isso para a minha vida, mas não. Eu me levantei, eu corri e não me cansei, eu ando e não me canso. Sansão, na Bíblia, foi um exemplo de um homem que se entregou. Porque na vida cristã é assim, não importa como você começa, é como você termina. E Sansão é um exemplo para a gente, alguém que deitou sua cabeça, a sua confiança no colo de uma enganadora. Quantas vezes o inimigo camufla coisas e nos faz pensar que são coisas boas e não são. E às vezes algo simples pode trazer um resultado catastrófico quando você não está atento. E cansado não é só físico, mental, cansado é espiritual. Cuidado, cuidado. E o cabelo de Sansão foi cortado. Na verdade ele tinha 7 tranças que ele juntava esses cabelos. E não é que o seu cabelo também foi cortado, o cabelo foi raspado. O inimigo veio para destruí-lo mesmo, completamente. É o cabelo? Então vamos cortar. Não, tira tudo. Era a quebra de um voto a Deus, uma consagração feita a Deus. E enquanto ele mantivesse suas tranças, ele manteria sua força, mas o inimigo quebrou. E como o inimigo quebrou? O enganou até ele deitar. E como ele deitou? Ele ficou completamente no chão. Ele perdeu sua força, ele foi derrotado. O texto lá em Juízes 16:15 fala: Dalila disse a ele: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? É o inimigo tentando nos enganar com tantas e tantas coisas. E ela fala: é a terceira vez que você me fez de boba, não contou para mim o segredo da sua grande força. E importunando ele o tempo inteiro, ela o esgotava dia após dia. E ao invés dele sair disso, você tem que ter atenção com aquilo que está te puxando para baixo, para você sair antes que isso te derrube. Importunando ele dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha só, ele contou: jamais se passou navalha na minha cabeça. E ele falou: porque sou nazireu, desde o ventre. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe havia contado o segredo, enviou mensagem aos líderes dos filisteus, falaram: subam dessa vez. Ele me contou o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram, eram levando a prata. Engraçado, como é a mesma prata lá de Judas. Terrível alguém te trair por algo tão banal como dinheiro. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: eu vou dar um jeito. É bem um brasileiro aqui, né? Eu vou dar um jeitinho, como ele sempre dava. Sairei como antes, me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor, a presença do nosso Deus, a capacitação que vem dele, o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. É isso que o inimigo quer fazer com a gente, com a sua vida. O inimigo quer te impedir, ele quer te prender, o inimigo quer te cegar. E visão é muito importante, irmãos, na vida, e em especial na vida espiritual. O inimigo quer te cegar, ele quer fazer você perder a sua visão. E se você não tem visão, você não sabe para onde você está indo. Se você não tem visão, você não está entendendo nada do que Deus está trazendo para a sua vida, do que Ele quer fazer através de você. O que o Senhor tem para mim? Me mostra, me deixa ver. É o que o inimigo quer tirar de você, para você achar que é isso aqui, acabou, é o fim. Não tem nada para você, nada vai dar certo. Não. Deus tem visão para a sua vida. O inimigo quer te cegar. Quer fazer você achar que você não tem futuro. Mas eu creio em Deus. Eu creio demais em tantas oportunidades para a minha vida. Nesse final de ano, a gente, com essa viagem programada e tudo, e em outubro,
buscando em Deus alguma direção, e Deus vai e nos deu dois negócios, que a soma dos dois negócios dava o mesmo valor. A gente já fala, Deus é Deus, né? O Senhor é engraçado. Eu acho Deus engraçado, irmãos. Ele que inventou o senso de humor, ok? Deus para mim não é ranzinza nem nada, eu rio com ele, ele ri comigo. Dois negócios do mesmo valor. O valor era o valor da viagem que a gente precisava fazer, e Deus deu em dobro, porque esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Eu creio em oportunidades de Deus para minha vida, e eu oro a Deus para Deus me dar visão. Esse final de ano, o que eu tenho mais orado para Deus é sobre isso. Pai, eu preciso ver, eu preciso me entender aqui no Senhor, eu preciso saber do próximo ano, dos próximos passos, das próximas coisas. Eu quero ver, me dá visão, me dá direcionamento, irmãos. As pessoas acham que o principal de um líder é tratar bem os liderados. Não, líder tem que ter visão, porque as pessoas que te seguem precisam saber para onde você está indo. Eu quero ter visão de Deus. O que Deus tem para a minha vida? Quero criar negócios que sejam bem-sucedidos. Quero expandir minha casa, minha família. Eu quero crescer. Como é bom quando eu olho para os meus filhos e vejo neles vitórias, porque é tudo que eu sonho para eles, isso é vitórias. Como é bom quando eu olho para minha esposa e vejo ela vencendo e voltando e recuperando a sua força, e trabalhando e produzindo e fazendo. Ela não está mais deitada numa cama. Por quê? Porque Deus não tem te chamado para a sua vida ficar deitado em lugar nenhum por muito tempo. Não, deite-se, mas levante-se. E a gente vê o final dessa história. Ouvi algo em Sansão, que é o que tem que ter em todos nós. Ouvi algo dentro dele, que ele foi pensar, falou, eu não vou morrer desse jeito. Eu caí, mas eu vou me levantar. Teve algo na vida desse homem, eu não sou fraco assim, eu sei quem Deus é, eu vou me levantar, eu não sou um derrotado, eu nunca fui. E mesmo aqui, no meio dos filisteus, eu terei uma vitória. Olha que começou a pensar, ele começou a pensar aqui, aonde eu estou, sentado no meio das trevas, nessa estação da minha vida, sim, nesse tempo chamado hoje, agora, mas mesmo nesse lugar eu posso ter vitória? Pode. Você pode ter vitória agora em Cristo Jesus. Eu vou ter vitória. O texto continua falando do cabelo da cabeça dele, começou a crescer novamente. Olha como o inimigo é bobo. Ele acha e ficou rindo de você por muito tempo, mas a força do Senhor veio novamente sobre a sua vida. E os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom. E o que eu mais amo é como Deus ridiculariza esses falsos deuses. E para festejar, comemorando o nosso Deus, olha eles falando, entregou o nosso inimigo Sansão na nossa mão. Irmãos, foi uma grande festa, era um tempo que cabia umas 3.000 pessoas, estavam todos os líderes dos filisteus ali dentro. Olha o que estava acontecendo, era algo para desmoralizar o Deus de Israel. E quando o povo viu Sansão, louvou ao seu Deus, dizendo, o nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram, traga-nos Sansão para nos divertir. Qual é o texto que eu falei para vocês? Não se alegre contra mim, o meu inimigo. Traz ele para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, porque mesmo sentado nas trevas, Tu és a minha luz. Neste momento da minha vida, Tu és a minha luz, lembra-te de mim. Olha isso. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos, por causa da visão que foi perdida. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, na mão direita numa coluna, a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os filisteus e sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida.
ainda assim, se esse for o caso, aqui eu terei vitória. Olha como ele termina a sua vida. Senhor, mais uma vez. Oh meu Deus, me toca mais uma vez. Me toca novamente. Eu caí, Senhor, mas eu vou me levantar. Eu pequei, Senhor, mas eu vou restaurar minha vida com o Senhor. Eu estava parado, Senhor, mas agora não vou ficar mais. Me capacita mais uma vez e me dê essa vitória. Mais uma vez. Foi assim com o profeta Jonas, e eu vou finalizar aqui. Em Jonas 3:1, depois que Jonas fugiu da ordem do Senhor para a vida dele, vá a Nínive, proclame minha palavra, para que o povo se arrependa dos seus maus caminhos. Jonas foge, e de repente, o texto fala, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem. Deus, ele é um Deus de segunda chance, querido. Eu preciso que você saiba disso. Ele é um Deus de novos começos. Não determine e não decrete o seu fim, porque Deus não faz isso. Isso é o que o inimigo tenta fazer, mas o meu Deus não faz isso. Ele tem outra chance para a sua vida. Eu preciso que você saia daqui hoje fortalecido na força do Senhor, crendo no novo de Deus para você. No novo de Deus para a sua vida, porque Provérbios 24:16 fala algo maravilhoso. Porque ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. 7 vezes é um número completo, ainda que ao longo da minha caminhada inteira eu sinta dificuldade, eu chegarei vitorioso no final. Ainda que a vida coloque tantas coisas difíceis ao meu redor, eu chegarei vencedor no final. Mesmo que eu caia 7 vezes, eu vou voltar a me levantar. É isso que a palavra do Senhor nos traz. Então você nunca vai ser derrotado se você continuar a clamar. Como eu disse, se você se levantar, aonde você estiver, no trabalho, na casa, aonde for, no meio da rua, se for necessário, é para você se levantar e clamar ao teu Deus, como Sansão fez. Senhor, mais uma vez, meu Deus, eu me levanto. Senhor, eu creio no Senhor, na tua força. Eu creio que tu és a minha luz. Eu creio na vitória do Senhor para a minha vida. Eu creio em novos começos. Eu creio, eu preciso que vocês creiam. Quem aqui crê nisso? Vamos colocar em pé. Você não será derrotado se continuar a se levantar e clamar ao Senhor. É maravilhoso, irmãos. É como a luta que eu disse dos filmes. Você está dentro de um ringue o tempo inteiro, o inimigo te acerta, às vezes dói. O inimigo te acerta, às vezes você cai. Sim. Mas tem uma igreja com você. Mas tem uma família com você. Mas tem os anjos do céu com você, dizendo para você, levante-se. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, levante-se. Tem mais coisas para você fazer em Deus do que você já fez, levante-se. Tem muito mais coisa para a sua vida no ano de 2026 do que já teve até agora, levante-se. Levante-se, porque Deus quer te dar novas chances. Vamos louvar o Senhor. Eu quero te convidar a orar nesse momento, de novo, e de novo, e de novo, e quanto for necessário. Você vai sair daqui hoje como vencedor que você é em Cristo Jesus. Ore ao teu Deus nesse momento, volte a sair nesse momento enquanto a gente louva.